Um assassinato. Sandra Mara. Um inquérito policial foi concluído a respeito da morte da dona Sandra Mara dos Santos. Ela foi assassinada a tiros no dia 4 de julho desse ano, na rua Durval Ferreira da Silva, no Parque das Indústrias. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas infelizmente não aguentou e no hospital acabou falecendo. O principal suspeito de ser o autor do crime, um rapaz apelidado pelo apelido de Xuxinha, também acabou executado a tiros. Dia 22 de junho, na zona sul da cidade, ele também foi morto. A dona Sandra seria uma usuária de drogas, estaria sob efeito de entorpecentes e infelizmente teve uma discussão com a mãe desse cara. E aí ele teria ameaçado-a de morte. A polícia agora faz a conclusão deste inquérito policial. Camargo, foi concluído o inquérito sobre a morte da Sandra Mara dos Santos, morta a tiros no dia 4 de junho deste ano, na rua Durval Ferreira da Silva, no Jardim Jatobá, zona sul da cidade. Doutor, o senhor já tinha o principal acusado, já tinha inclusive informações, detalhes de como ela foi morta e o autor também, né? Correto, após a morte da Sandra Mara, começaram as investigações. Identificamos que o principal suspeito era o Jefferson, vulgo Xuxinha. Mas nós temos alguns trâmites aqui para poder embasar um pedido de prisão. E, por coincidência, no dia 22, que era uma quinta-feira, eu acabei de concluir as últimas diligências que faltavam, né? E estava preparando o pedido de prisão. E eu ia encaminhar na sexta-feira o pedido de prisão do Jefferson, vulgo Xuxinha. Ocorre que no dia 22, foi uma quinta-feira à noite, né? Ele foi assassinado, uma caminhonete percebeu ali quando ele foi até o carro e efetuar de testes para arma de fogo contra o Jefferson, o Xuxinha. E aí ele foi óbito, em razão disso nós tivemos que abortar o pedido de prisão, né, porque com a morte dele já não havia mais sentido pedir prisão. Depois nós cumprimos uma mandado de busca apenas para tentar localizar a arma de fogo, mas já havia informações de que essa arma de fogo já havia sido mudada de mãos. Por que o Jefferson, o Xuxinha, teria matado a Sandra Mara? Bom, a Sandra Mara era usuária de drogas, né, e também eventualmente bebia um pouco. E ela encontrou a mãe do Jefferson, que são do mesmo bairro ali, já se conheciam, só que ela cumprimentou a mãe do Jefferson e ela acabou não respondendo, né? Também tinha até bebido um pouquinho de cerveja, né? E aí a Sandra Mara fez uma ameaça de morte para a mãe do Jefferson. Uhum. E ela acabou depois encontrando o Jefferson perguntou por que ela estava nervosa, meio que chorando, né? E ela falou que tinha discutido com a Sandra Mara, né? Em razão desse fato, e a Sandra Mara tinha feito uma ameaça para ela. Na sequência, meia hora depois, a Sandra Mara acaba sendo assassinada. E aí, durante as investigações, identificamos que o principal suspeito era o Jefferson. O inquérito foi bem instruído nesse sentido, né? E aí havia já elementos para pedir a prisão dele, como eu disse. Eu já tinha preparado um pedido de prisão e encaminhar na sexta-feira, né? Só faltava alguns detalhezinhos de formatação no pedido, né? De embasamento, mas já estava tudo pronto para fazer o envio do pedido de prisão. Mas aí, com a morte do Jefferson, o inquérito eu vou encaminhar mais para arquivamento. Deixando bem claro que não é porque a pessoa morreu que nós estamos apontando ele como principal suspeito. Havia todos os elementos, eu inclusive, como eu disse, eu ia pedir a prisão dele já no dia 23, né, de manhã, mas aí com a morte dele se encerra essa parte. E a morte do Jefferson teria uma ligação com a morte da Sandra Mara? A princípio não, nós estamos apurando ainda, nós estamos ainda em investigação sobre a morte, não vemos a ligação, mesmo porque em relação a esses fatos, nós não temos, Sandra Mara não tinha aí motivos, né, no know-how para poder fazer esse tipo de coisa. Já o Jefferson, nós sabemos que é uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, tinha a passagem aí por tráfico, por posse de arma, por porte de arma de fogo, né? Então ele tinha um envolvimento no mundo do crime grande. Quanto à morte agora do Jefferson, precisamos de denúncia através do WhatsApp, que é o 3329-1835, ou mesmo pelo 181. Assim que chegar informações, auxilia bastante a investigação.